Dia 22 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Viva o hoje, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 90, verso 12. Lendo mais uma vez. Viva o hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Salmo 90, verso 12. O autor desse salmo, Moisés, clama ao Senhor para que lhe ensine a valorizar cada momento, para que nossa vida seja voltada para o centro da vontade do Senhor. Muitas vezes queremos determinar situações ou até mesmo fases da vida que já não são aquilo que Deus quer para nós. Alguns de nós estamos presos às glórias do passado, ou talvez estejamos querendo que o Senhor nos impulsione para uma estação que está por vir, pulando a fase atual, porque, impacientes, resolvemos decidir as coisas do nosso jeito, fora do tempo apropriado. Todavia, devemos reconhecer a soberania de Deus e entender que existe um tempo certo para todas as coisas. Deus não dorme nem cochila. Ele fala conosco em todos os momentos e nos instrui conforme a sua vontade. Precisamos estar atentos, abrir os ouvidos espirituais para ouvir de fato aquilo que Ele tem para falar a cada um de nós. Escute o que Ele tem a lhe dizer e siga a direção dada por Ele. Assim como o carro tem um espelho retrovisor muito menor do que o para-brisa, viva o hoje em Deus, com o passado como referencial de experiências adquiridas e o futuro como norte a seguir. É claro que você não poderá apagar o seu passado, mas poderá aprender com ele, dar um novo significado à sua história em Deus e alinhar a sua vida com a vontade do Pai. Seu futuro está guardado nas mãos dele e ele tem planos para você. Peça a sabedoria do alto e viva a estação que ele lhe deu. Viva seu presente. A frase de hoje é: Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. Lendo mais uma vez, Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. Hoje é o dia 203 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 88 e a palavra-chave de hoje é sabedoria. Então, como o pastor Júnior Rostirola colocou aqui na mensagem de hoje, é preciso viver o presente, é preciso viver cada dia de uma vez e é preciso viver cada dia deixando as coisas que ficaram para trás, atrás, lá no passado. Muitas pessoas carregam no presente mágoas, palavras, coisas do passado que precisam de ressignificação. O que é ressignificação? É dar um novo significado.
Existem situações que aconteceram na infância, na educação, com o pai, com a mãe, com o professor, com alguns colegas de escola. Tem pessoas que carregam dores do passado, que ficam o tempo todo, porque meu pai fez isso, porque a minha mãe fez isso, porque quando eu era criança eu ia na escola e aconteceu isso e aconteceu aquilo, e elas ficam carregadas com traumas, com coisas do passado que não foram ressignificadas. Ressignificar é dar um novo sentido, é dar um novo significado. De repente, alguém disse palavras ruins a seu respeito, palavras negativas, palavras de que você não pode, não é para você, isso é muito para você, você nunca vai ser ninguém. E de repente, você carrega essas palavras. Sejam quais forem as palavras que tenham sido ditas no seu passado, é tempo de deixar aquilo que disseram a você e entender que você tem um propósito que Deus reservou especificamente, ou melhor, especialmente para você. E é preciso que você deixe essas palavras que ficaram no passado como quem olha num espelho retrovisor. O espelho retrovisor de um carro é menor do que o para-brisa. Como o pastor Júnior Rostirola colocou aqui no devocional de hoje, o espelho retrovisor serve só para você ter uma referência. Falaram isso para mim, mas isso fica lá atrás. Eu tenho um para-brisa na minha frente, e um para-brisa que revela um longo caminho e um futuro todo que está diante de mim. Deus tem um caminho grande, um caminho longo à sua frente. Mas para que você avance para esse caminho que está diante dos seus olhos, diante do para-brisa, você precisa deixar para trás o que ficou para trás. Então, hoje, ressignifique. Ressignificar é dizer: falaram isso para mim, mas essas palavras não têm valor diante do que Deus fala a meu respeito. Deus diz a você: você é meu filho, você é minha filha, você é amado, você é amada. Deus diz a você: não importa o que as pessoas disseram a seu respeito, importa o que eu digo a seu respeito. E o que eu digo a seu respeito é que eu tenho novos planos, novos caminhos, novos ambientes, novos propósitos, novos resultados, novos planos para você. E o que você está fazendo com a sua vida? Olhando para o passado, pensando nas palavras, dando um peso tão grande às palavras de pessoas que vão morrer. Então veja aqui a mensagem, o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Ele disse aqui: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O que Moisés estava dizendo aqui? Nos ensina, Senhor, a viver cada segundo da nossa vida, cada dia da nossa vida, de maneira sábia. Que os nossos minutos não sejam gastos remoendo palavras do passado ou remoendo erros do passado. Quem sabe você tomou decisões erradas e você hoje está arrependido, arrependida, pensando: por que eu fiz isso? Não é tempo de ficar pensando nos erros, é tempo de
viver o hoje, de viver o presente. Se você errou, se você falhou, faça do hoje o que você pode fazer de melhor para construir o seu futuro. O que você faz hoje vai ser o seu passado amanhã. Então, se você fizer o seu melhor hoje, amanhã, daqui a 5 anos, você vai lembrar de hoje. Você vai lembrar lá, no dia 22 de julho, eu decidi mudar a minha vida. E desde lá, eu comecei a fazer as coisas corretas. Passaram-se 2, 3, 4, 5 anos e agora eu cheguei aqui por causa daquela decisão que eu tomei. Tome essa decisão hoje de começar a construir a sua vida para que, quando você olhar no retrovisor, você possa dizer: naquele dia eu tomei a decisão de mudar a minha história. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou melhor, daqui a 3, 4 meses, como você espera que esteja a sua vida? Da mesma forma, da mesma maneira, com os mesmos traumas, lembrando das mesmas histórias do passado? Então viva o hoje. Recomece hoje. Reconstrua o seu futuro a partir de hoje. Ressignifique as coisas do passado. Tome a sua posição de filho amado, de filha amada e siga avante, porque o Senhor tem coisas novas, novos planos, novos lugares, novos ambientes, novas ideias, e Ele quer que você avance para o plano que Ele reservou para você. E o plano que Ele tem para você é um plano de alegria, realização, conquista, vitória, sucesso, mas depende do que você está fazendo com cada minuto do seu dia. Então, aqui lendo mais uma vez esse texto, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés pediu isso a Deus. Me ensina, Senhor, a contar os meus dias de maneira que o meu coração alcance a sabedoria. Que a cada minuto eu consiga decidir pelo certo, por aquilo que me leva avante. Que o que ficou no passado fique no passado e que eu consiga avançar. Que ao chegar ao final da vida eu possa dizer que eu alcancei a sabedoria. Que essa seja a oração que você faz a Deus, pedindo que Ele lhe dê entendimento, clareza, lucidez, iluminação, prudência, entendimento, compreensão, inteligência emocional, espiritual, para que você deixe para trás e resolva o que tem que ficar lá atrás, para viver o hoje, para viver o presente, que, como o nome diz, é um presente de Deus, para que você se refaça, para que você avance, para que você prospere, para que você seja feliz. Conheço 2 mulheres que foram abusadas. Uma delas foi abusada pelo próprio pai, a partir dos 9 até os 15 anos. E essa mulher ficou durante um tempo cheia de traumas, pensando sempre no abuso e ficou paralisada durante alguns anos. Mas, num dado tempo da vida dela, ela decidiu que ela esqueceria os abusos e que ela seria bem-sucedida. E essa mulher esqueceu os abusos. Ela deu um novo significado. Ela pensou:
O meu pai deu o que ele tinha, mas eu posso dar um significado para o que ele me fez. E o significado que ela deu foi: era o melhor que ele conseguia, mas agora eu preciso avançar. Essa mulher avançou, tratou o abuso e resolveu dedicar todo o seu empenho e seu esforço em se tornar uma empresária. E hoje essa mulher está bem-sucedida, liderando o seu negócio e seguindo o seu caminho. Ela dá palestras em vários lugares e ela fala: eu tive que decidir dar um novo sentido para isso. Agora, uma outra mulher que também passou por abuso decidiu entregar-se para a tristeza. Vive trancada num quarto já por vários anos, sempre dizendo: eu fui abusada. Eu fui abusada. Fizeram o que não era certo comigo. Eu fui abusada. E dessa história fica uma pergunta: qual a melhor decisão? As duas mulheres passaram pela exatamente a mesma situação, o abuso. Uma delas resolveu: foi o melhor que ele tinha, mas eu decido o meu futuro. E outra ficou presa ao passado e vive o hoje, sempre repetindo: eu fui abusada, eu fui abusada, eu fui abusada. Quem abusa deve receber o seu castigo, a sua punição. Mas a maior punição é a pessoa ficar presa ao que fizeram com ela. Então, decida hoje o que você faz com aquilo que fizeram com você. Você decide viver o hoje e olhar o para-brisa à sua frente, ou você continua presa ao passado? A leitura bíblica de hoje é o Salmo 88. E o Salmo 88 nos diz assim: ó Senhor, meu Deus e Salvador, dia e noite, na tua presença eu clamo a ti. O Salmo 88 é uma oração. Agora veja essa oração. Ele diz assim: ó Senhor, meu Deus e Salvador, dia e noite, na tua presença eu clamo a ti. Ouve a minha oração, escuta o meu grito, pedindo socorro, pois as aflições que caíram sobre mim são tantas que já estou perto da morte. Eu sou como aqueles que estão para morrer. Eu já perdi todas as minhas forças. Estou abandonado no meio dos mortos. Eu sou como os soldados mortos jogados nas covas. Sou como aqueles que foram completamente esquecidos por ti e que não têm mais a tua proteção. Tu me atiraste no mundo dos mortos, lá no fundo, na escuridão. A tua ira pesa sobre mim e as tuas ondas me esmagam. Tu fizeste com que os meus amigos me abandonassem e olhassem com nojo para mim. Sou como o preso que não pode escapar. Tenho sofrido tanto que quase já não enxergo. Ó Senhor, Deus, dia após dia eu te chamo
e levanto as mãos em oração. Será que fazes milagres em favor dos mortos? Será que eles se levantam e te louvam? Será que no mundo dos mortos se fala do teu amor? Será que naquele lugar de destruição se fala da tua fidelidade? Será que naquela escuridão são vistos os teus milagres? Será que na terra do esquecimento se pode ver a tua fidelidade? Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti. Por que me rejeitas, ó Senhor? Por que te escondes de mim? Desde moço eu tenho sofrido. Veja esse versículo 15. Desde moço eu tenho sofrido e estado perto da morte. Ando esgotado com o peso dos teus castigos. A tua ira e o teu furor caem sobre mim. Os teus ataques terríveis acabam comigo. O dia todo eles me cercam como uma enchente. Eles me rodeiam por todos os lados. Tu fizeste com que os meus queridos e os meus vizinhos me abandonassem. E agora tenho como companhia a escuridão. Esse Salmo 88 aqui, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá eram levitas. Levitas eram pessoas que cuidavam da adoração no templo do Senhor. Eram pessoas que cuidavam do louvor a Deus. E esse Salmo 88 foi escrito por um dos filhos de Corá. O que quer dizer que ele cresceu no templo, que ele cresceu tendo uma ligação com as coisas ligadas ao reino de Deus. E quando você lê esse Salmo 88, ele é o salmo mais pessimista que existe. O livro de Salmos é um livro de louvores. Ele é formado por 150 salmos. E quando você lê salmo por salmo, nenhum salmo é igual esse 88. Mesmo quando você encontra salmos de lamentação, o final do salmo de lamentação é uma palavra de triunfo, é uma palavra de vitória. O Salmo 88 é o único salmo que ele começa pessimista, fala o tempo todo de uma situação de escuridão, de treva, e termina dizendo: agora a minha companhia é a escuridão. Mas se você prestar bem atenção no Salmo 88, você vai perceber que ele fala que ele ora a Deus todos os dias. E ele fala que todos os amigos o abandonaram, que os queridos o abandonaram, que os vizinhos também o abandonaram. E ele faz várias perguntas. Será que no lugar dos mortos se fala da bondade de Deus? Será que no lugar dos mortos se fala sobre as maravilhas de Deus? É claro que nesses lugares não se fala sobre as maravilhas de Deus. Mas se você prestar bem atenção nesse Salmo 88, uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse Salmo, agora, lendo ele, e que Deus me trouxe aqui ao coração, lendo esse Salmo aqui. Eu já li esse Salmo algumas vezes. E nos estudos que eu já li desse Salmo aqui, eles comentam, muitos pastores comentam que esse Salmo mostra que é possível que uma pessoa viva a vida inteira na igreja e viva uma vida de tristeza. Que é possível que uma pessoa viva a vida inteira na presença do Senhor e ela viva na escuridão. Mas uma coisa que me veio aqui no coração, lendo esse texto agora, nessa manhã, é que esse filho de Corá,
Ele se colocou nessa posição. Estava aqui lendo aqui o salmo aqui e pensando aqui, refletindo. Ele se colocou nesse lugar de eu oro todo dia, mas o Senhor não responde. Me veio aqui uma pergunta. Por que Deus não respondia esse filho de Corá especificamente? Será que não é porque ele mesmo não queria sair desse lugar de escuridão? Será que não é porque ele mesmo resolveu ficar ali? Quem sabe os queridos, os amigos, os vizinhos fizeram tudo e mais um pouco, dizendo para ele: saia desse lugar de escuridão. Mas ele tomou essa decisão de ficar isolado, preso na escuridão. Então me veio aqui à mente que nós também temos a nossa parcela de responsabilidade por aquilo que decidimos. Podemos ficar na presença de Deus, podemos ser salvos, podemos ter o Espírito Santo e podemos decidir. Ah, mas tem isso que aconteceu comigo. E ficar mergulhados nas trevas e na escuridão. E deixar de viver as coisas que Deus reservou para nós, porque decidimos ficar nesse lugar. Então eu encerro aqui essa meditação aqui de hoje com essa pergunta. O Salmo 88, você pode ler a Bíblia, pode ler os 150 salmos. É o único salmo, é o único que tem esse tom pessimista. Ele é todo pessimista, ele termina pessimista e ele fala que desde moço eu era assim. E ele faz essas perguntas a Deus. Mas a pergunta que me veio aqui, lendo esse salmo hoje, será que não foi ele que decidiu viver assim? Então fica aqui esse ponto de reflexão. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Quero fazer um convite para que você aceite a Jesus. Então Jesus Cristo é a verdadeira videira. E nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus. Jesus nos leva até Deus. E na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes, curar os nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. Nessa oração, se você ainda não entregou a sua vida para Deus, você vai entregar a sua vida hoje, agora. Ligue o seu pensamento com Deus, aceite a Jesus. Deus enviou Jesus para que ele desse a vida dele na cruz por toda a humanidade. Quando ele morreu, quando ele derramou o sangue dele ali na cruz, o sangue dele nos purifica de todo pecado e o sangue dele nos limpa e nos traz até Deus. Então ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O que é o livro da vida? O livro da vida é o livro onde estão os nomes dos que aceitam Jesus. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe um registro no cartório, quando você aceita Jesus, você tem o seu nome registrado no céu, no livro da vida. Você pode ler o último livro da Bíblia, Apocalipse, lá no capítulo
20, está escrito que haverá um dia de julgamento final, onde todos vão comparecer diante de Deus. Os que estiverem com o nome no livro da vida vão herdar o reino dos céus, porque da mesma forma que os filhos entram na casa dos pais, se você é filho, se você é filha, se você tem o seu nome anotado no livro da vida, você vai entrar diretamente no reino de Deus. Deus abençoe o seu dia grandemente e lembre-se de viver o hoje, viver o presente, ressignificar as coisas do passado e prosseguir avante. Deus tem novos planos, novos caminhos, novas ideias. Deus tem sucesso, felicidade, conquista, realização, prosperidade, crescimento, vitória, satisfação, realização para todos aqueles que vão até Ele. Vá até Deus e deixe as coisas lá de trás para trás. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.